Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto polêmico para vocês: gasto calórico. Contar ou não contar essas calorias que você perdeu no treino? Será que esse número realmente é importante para o processo de emagrecimento? Será que ele vai influenciar aí você gastar mais, você vai emagrecer mais? Então a gente vai entender tudo isso hoje nessa apresentação que eu vou colocar para vocês aqui. Então assiste até o final que você vai esclarecer de uma vez por todas aí tudo que você precisa saber sobre gasto calórico. Para começar, já uma pergunta que vai quebrar muita gente aí, que é: você sabe como funciona um contador de calorias? O teu relógio lá que marca aquelas calorias que você perdeu durante a sessão do treino. Será que ela é confiável ou não? Quanto que você precisa perder? Então você vai entender agora como que é feito esse cálculo do relógio que te fornece aquela informação de quantas calorias você perdeu aí no final do treino. Então, como funciona esse contador de calorias? A gente tem três divisões, pessoal. A primeira e menos confiável, tá, é aquela que calcula apenas pela distância e pelo peso e altura que você forneceu para o relógio. Então são apenas esses dados que são levados em conta e é feita uma estimativa. O número do algoritmo ali é feita uma estimativa de quanto você perdeu em determinada atividade aí que você realizou. Então é puramente um cálculo estimado. O segundo nível, aí, um pouquinho mais confiável, são aqueles relógios que têm já a frequência cardíaca embutida no relógio, que faz o cálculo dessa frequência. Então, ele entra também no algoritmo ali naquele mesmo cálculo, só que ele já leva em consideração também a frequência cardíaca. Com isso, quanto maior a frequência cardíaca que você atinge no treino, maior será esse gasto calórico da sessão. Então, assim, é um cálculo também estimado, tá? E não é 100% a realidade de quanto você gastou numa sessão. E o terceiro nível, que é o mais confiável aí, é aquele que conta com um sensor de pulso externo que vai calcular o teu consumo de oxigênio e a variação da sua frequência em tempo real. Esse tipo de relógio ele já é um pouco mais confiável, ele já traz um número muito próximo aí do realmente quanto você gastou na sessão de treino e ele é um pouquinho mais aí. Se você tem um relógio que tem toda essa tecnologia, com certeza ele vai trazer muito mais próximo aí o número que você gastou de calorias. Mas a gente precisa entender, essas calorias aí eu realmente preciso controlar ou não? Então é isso que eu vou explicar para vocês aqui para frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é uma reflexão aí de alguns dados que a gente tem aí que muita gente não sabe. E só com esses dados aí você já começa a refletir um pouquinho melhor aí sobre esse gasto calórico. Então, eu trouxe isso em forma de perguntas para vocês. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: em um processo de emagrecimento, então quando você entra no processo de emagrecimento, mais ou menos 30% do seu gasto energético vem do exercício. O que vocês acham? Que é isso mesmo? Que é mais ou é menos? Então, pessoal, esse dado aqui é verdadeiro, tá? Mais ou menos 30% do seu gasto energético vem do exercício. Então, não adianta você achar que você vai gastar muito mais do que isso, muito mais calorias ali, você vai gerar o teu emagrecimento ali de uma forma mais eficiente. Não, pessoal, mais ou menos aí gira em torno de uns 30% do seu gasto energético apenas. A segunda pergunta, pessoal, é: em repouso, então você está lá descansando, mais ou menos 60% da nossa energia é derivada da oxidação de lipídios. Então, quando você está em repouso, mais ou menos aí 60% da tua energia é queimando gordura. Você acha que é tudo isso ou não? É tudo isso mesmo, pessoal. É verdade essa informação, tá? Então, quando a gente está em repouso, mais ou menos 60% da nossa energia aí é derivada da oxidação de lipídios. E a última perguntinha aí para vocês, pessoal. Em um treino intenso, consumimos mais gordura durante a sessão? Vocês acham que é assim que funciona? Quanto mais intenso o treino, mais gordura realmente eu vou queimar? Ou não? Essa informação é falsa, pessoal. Quanto mais intenso, menos a gente usa o substrato de gordura aí como fonte de energia no treino. Então, aqui a gente já começa aí a quebrar alguns paradigmas aí de quanto mais você treinar, melhor é, quanto mais você gastar, melhor é. Então, não é bem por aí. Mas vamos entender melhor isso daí. Agora eu trouxe para vocês, pessoal, um estudo aqui que vai esclarecer um pouquinho mais aí sobre essa parte da intensidade. Então, como eu falei para vocês ali, nem sempre gastar mais é o que eu vou gerar maior emagrecimento. Então, alta ou baixa intensidade, como que a gente deve treinar?
Então eu trouxe aqui um estudo de Bauer e colaboradores de 1990. Então é um estudo antigo já aí que já trazia algumas informações muito importantes para a gente. Ele dividiu aqui, pessoal, mulheres obesas em dois grupos. Um grupo, que é o azul ali, que eu deixei em destaque para vocês, ele trabalhou com baixa intensidade e alto volume. Então, elas trabalharam ali em 42,5% do VO2 máximo, que é uma intensidade baixa, mas durante 50 minutos, tá? Esse era o treino que elas iam fazer. Já o outro grupo ali, o laranjadinho, eles fizeram 85, elas trabalharam 85% do VO2 máximo, só que com volume baixo, que eram 25 minutos cada sessão de treino, tá? Aí, elas treinaram, os dois grupos treinaram 3 vezes na semana, então os exercícios eram realizados 3 vezes na semana. A dieta dos dois grupos era controlada em 1.200 calorias por dia, então os dois grupos consumiram o mesmo tanto. E o gasto calórico era igual para os dois grupos. Então foi feito um controle. Ah, como isso? Eles calcularam numa forma que os dois grupos, tanto que trabalhava em 85% em 25 minutos e o 42,5% em 50 minutos, gastassem a mesma quantidade de calorias na sessão. Então por isso que foi dividido dessa forma. Então aqui, quem que vocês acham que emagreceu mais? Quem que vocês acham que perdeu mais gordura? Aquele que trabalhou em baixa intensidade por mais tempo ou aquele que trabalhou em alta intensidade por menos tempo? Então o resultado que esse estudo trouxe para a gente é que não foram detectadas diferenças na perda de peso e gordura entre os dois grupos. Então os dois grupos perderam aí o mesmo tanto de gordura e perderam o mesmo tanto de peso, independente se ele fez mais intenso com menos tempo ou menos intenso com mais tempo. Então, tanto faz ali, eles perderam o mesmo peso. Então, por que eu trouxe esse estudo para vocês? Para mostrar, pessoal, que não adianta você ficar se exercitando por muito tempo, numa baixa intensidade, que você vai perder a mesma coisa se você fizesse um treino de alta intensidade com menos tempo. Isso vai otimizar muito aí o seu tempo. Então, a ideia que eu trago para os meus alunos é sempre essa, de que você conseguir treinar com menos tempo e ter um treino mais eficiente aí na questão de você conseguir organizar melhor a sua rotina. Daí você pode pensar assim, e se eu exercitar então em alta intensidade e em muito tempo, então trabalhar em 85% ali em 50 minutos, isso vai adiantar? Não, pessoal, porque você não consegue trabalhar mais intensidade e mais volume. Isso é uma relação que ela é concorrente. Sempre quando você trabalha com mais volume, você tem que diminuir a intensidade. É impossível trabalhar com alta intensidade e alto volume por muito tempo aí. Então, isso é inviável no treinamento. Então, o ideal é que você, se você tem pouco tempo, você otimize aí realizando treinos de alta intensidade, que você vai perder a mesma coisa que pessoas que treinam aí por mais tempo, um volume de tempo, né, na sessão maior do que você. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para outro estudo aqui muito interessante, tá? Que vai trazer alguns dados para a gente, que é gastar mais emagrece mais? Então a gente vai entender melhor aí essa relação. Se quanto mais eu gasto na sessão, mais eu vou emagrecer. Então esse estudo é de Ross e Jensen de 2001. Esse estudo aqui, ele foi feito da seguinte forma, uma meta-análise, tá? O que é uma meta-análise? É que eles pegam um monte de estudos que já existem e eles correlacionam os resultados ali. Eles veem a relação dos resultados, se todos os estudos trazem o mesmo tipo de resultado ou não. Então eles pegaram primeiro estudos aí que eram feitos em até 16 semanas de treino. Nesses estudos, pessoal, o que eles encontraram? Esse gráfico aqui. Então eles juntaram todos os estudos lá e todos eles davam mais ou menos esse resultado. Que é linear ali, quanto mais você gasta de calorias, mais você vai perder de gordura e mais você vai perder de peso. Então, ali a linha cinza é quanto que era, em média, ali, dos estudos esperado que cada indivíduo perdesse de gordura e peso. E no azul ali é quanto que eles perderam de gordura. E o laranjadinho é quanto que eles perderam de peso. E embaixo ali na linha vocês veem assim, quanto maior o gasto calórico, então quanto mais calorias eles perderam durante a sessão,
durante a sessão e durante aqui, na verdade, esse estudo não era só da sessão, né? Ele era do dia a dia total. Então, quanto mais calorias a pessoa perdia no total, mais ela emagrecia. E isso foi comprovado ali, porque a gente pode ver nos resultados. Isso, pessoal, em até 16 semanas do início de um processo de emagrecimento que a pessoa entrou, do início de um processo de treinamento. Já em estudos com mais de 26 semanas, o que acontecia? Não acontecia a mesma relação. Então, quanto mais a pessoa perdia, então a gente vê ali no gráfico embaixo, né, quanto mais calorias ela perdia, né, durante o dia, essa relação ela não aumentava mais a perda de peso e de gordura. Ela continuava linear. Então, não tinha mais essa relação é, de quanto mais calorias você perdeu, mais gordura e mais peso você vai perder. Então, o resultado que eles nos traz é essa. Foram encontradas correlações positivas aí entre o gasto energético e perda de gordura em curto prazo. Então, quanto mais calorias você perdeu na sessão, mais você emagrecia, mais você perdia de gordura e mais você perdia de peso. Mas no longo prazo, depois ali de média 26 semanas, essa correlação não existia mais. Então você não continuava perdendo mais gordura e mais peso se você perdesse mais calorias. Então aqui já cai aí essa teoria de quanto mais você perder calorias, melhor é para o treino. Aí a gente vai entrar aqui, pessoal, em outro tópico que é como que a gente vai então transformar nosso corpo aí, como que a gente vai queimar mais gordura, que é o principal. Então, será que eu preciso gastar então menos calorias? Como que vai funcionar? Então vamos entender melhor. Mas antes disso, eu quero responder para vocês aqui. Por que é tão difícil emagrecer, pessoal? Por que é esse processo acaba sendo... tem gente que fala, mas para mim é tão fácil perder peso ali, eu fico... Ok, pessoal, mas para a maioria das pessoas é muito difícil o emagrecimento. Ainda mais quando você chega naquele detalhe no fundo do funil. Eu falo para meus alunos, quando você está aqui em cima do funil, é muito mais fácil você emagrecer porque você tem muito peso ali para perder. Então, acaba se tornando mais fácil. Mas quanto mais você desce nesse funil, mais difícil vai ser realizar esse emagrecimento. Mais difícil é você emagrecer. Então, o primeiro ponto aqui é porque o nosso organismo ele é extremamente econômico, pessoal. Então, assim, foi feito um estudo com mulheres que perderam 10 quilos aí. Em algum momento da vida, elas entraram numa intervenção aí de emagrecimento e perderam 10 quilos. O metabolismo dessas mulheres, a taxa metabólica de repouso delas era muito baixa. Por quê? Porque o corpo ele é extremamente econômico. O nosso corpo ele sempre vai querer economizar. Então, a forma com que ele vê quando você perde peso, quando você perde muitos quilos ali de uma maneira abrupta, é que é uma agressão para o organismo. E isso faz com que ele tenha que se defender. E a defesa dele, o que é? É deixar esse metabolismo mais lento para parar de gastar energia tão rápido e emagrecer tão rápido. Então ele vai contra o emagrecimento. Imagine assim, quando os nômades lá, eles precisavam percorrer grandes, né, distâncias e às vezes eles não tinham um alimento disponível, o que o corpo precisava ter? Reservas para que eles conseguissem chegar em determinado lugar até eles encontrar comida. E essa reserva era gordura. Então nosso corpo foi geneticamente preparado para isso, para economizar essa reserva de energia, que é a gordura, que é a reserva que mais vai ter em abundância no nosso corpo, para transformar em energia quando eu precisar. Então eu não posso ficar sem energia para as minhas funções vitais. Por isso que o corpo ele é muito econômico. Então, sempre que você entra no processo de emagrecimento, o corpo entende como uma agressão. E isso faz com que você diminua a sua taxa metabólica aí de repouso, consumindo menos gordura lá durante o repouso. Lembra que a gente viu que 60% da nossa energia de repouso vem da gordura? O corpo diminui isso, começa a fazer com que você não gaste tão rápido essa gordura. Tá? Então, como que a gente vai construir aí uma máquina de queimar gordura com o nosso corpo? Como que a gente vai fazer com que nosso corpo se transforme aí em realmente aí um gastador de gordura? Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, que a gente vai destacar é o EPOC. Tá? O que é esse EPOC? Ele está associado com o consumo de oxigênio acima dos níveis de repouso após o treino. É como se o organismo tivesse que pagar uma dívida do oxigênio necessário para realizar a atividade
que o corpo efetivamente consegue captar. Então, quando você treina aí, é como se você estivesse gastando, aí, acelerando nessa respiração, você fica ofegante, ali você está gastando mais esse oxigênio. Então, no pós-treino, o corpo tenta reestabelecer essa dívida. Então, você acaba gastando mais energia para reestabelecer esse nível de oxigênio. Esse é o EPOC. Outra forma aí que a gente tem é a taxa metabólica de repouso, que eu já falei para vocês ali. Então, ainda existe controvérsia, assim, nenhum estudo que realmente traz números definitivos sobre essa taxa metabólica de repouso. Então, o que a gente tem que tentar fazer? É tentar ser o menos agressivo possível com o organismo, então ter uma perca de peso e de gordura ali relativamente controlada para que você não tenha um rebote na taxa metabólica de repouso, deixando ela muito mais, na vez de você deixar ela, ter o organismo mais acelerado, mais gastador de gordura, ele começa a ser um economizador de gordura. Isso é termogênia adaptativa. Quando você para de consumir gordura da maneira correta e o corpo começa a ficar mais econômico ali nesse gasto de repouso. Então, transformar a taxa metabólica de repouso numa taxa que realmente consuma mais gordura é uma das formas aí. E a gente fecha aqui na flexibilidade metabólica, que é um termo que pouca gente aí usa, né? Que ainda tem são estudos mais recentes que trouxeram essa flexibilidade metabólica à tona. O que é isso? É que quando a gente está em repouso, nosso organismo, quando a gente está treinado ou quando a gente está saudável, sem um quadro de obesidade, sobrepeso ou um efeito sanfona muito grande, a gente tende a consumir mais gordura, né, do que carboidratos. Já quando você está num processo de obesidade, quando você está em obesidade, sobrepeso, ou quando você tem um processo de efeito sanfona muito grande aí durante a sua vida, você começa ao invés de consumir mais gordura no repouso, você consome os carboidratos e isso, consequentemente, reduz aí a sua eficiência no emagrecimento, porque você começa a acumular cada vez mais no seu tecido adiposo e isso atrapalha muito o emagrecimento. Então, como a gente transforma aí nosso corpo numa máquina de queimar gordura? A gente precisa cuidar desses 3 pontos para que eles trabalhem a nosso favor. Então, controlar o gasto calórico ele não vai ser tão importante quanto controlar o EPOC, a taxa metabólica de repouso e a flexibilidade metabólica. Aí, pessoal, como que o treino entra nisso? Então a gente tem aí, como que o nosso treino vai poder ajudar? A gente tem aí 2 formas de gerar mudanças aí positivas no nosso organismo com o treino. Uma delas são as mudanças quantitativas, que aqui a gente entra no EPOC, né? É ter um gasto, uma sessão que eu tenha uma intensidade muito alta no treino, que eu tenho um EPOC muito alto depois. Esse EPOC, pessoal, é um consumo de energia que eu vou ter que pode chegar até aí a 10, 12, até 24 horas pós-treino ele vai ser. É claro que o EPOC ele não é assim absurdamente alto, então não vai ser um gasto calórico muito alto, mas ele vai sim ajudar aí nosso gasto energético de forma quantitativa a ser maior durante o pós-treino. Mas para isso, o treino ele precisa ter uma intensidade muito alta. Então lembra que eu falei para vocês naquele estudo que não adianta você querer treinar em alta intensidade num alto volume, você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Então o ideal é que você treine com uma intensidade muito alta, com volume baixo. Então aqui entra aquela história do treino eficiente, que você não precisa passar horas na academia. Com pouco tempo de treino, você consegue sim ter um gasto calórico. Gasto calórico não, você consegue ter uma intensidade muito alta e ter um gasto calórico pós-treino muito alto. Então, o gasto calórico da sessão não é o principal, e sim o gasto calórico que você vai ter pós-sessão. E outra mudança que a gente vai gerar aqui são as mudanças qualitativas. Nesse ponto aqui, pessoal, é quando a gente começa a ter mais quebra de gordura, mais queima de gordura pós-treino. Então, assim, durante o treino a gente foca ali no substrato de glicogênio muscular e carboidratos, lembra da flexibilidade metabólica? Aí no pós-treino você aumenta e muito a sua queima de gordura, porque
O organismo, para repor aquela gordura que você perdeu durante aquela energia que você perdeu durante o treino, vai lá na reserva de gordura, vai quebrar ela para repor essa energia. Então, você precisa gastar durante o seu treino não a gordura, você precisa treinar para gastar carboidrato e glicogênio muscular. Com isso, no pós-treino você vai ter uma quebra maior de gordura, uma oxidação maior dessa gordura para repor essas fontes energéticas. Então, o treino vai te ajudar quando você trabalha numa intensidade correta, que você consiga ter um efeito positivo no pós-treino. Então você aumentar, lembra aquele 60% de gordura lá que você queima? Você realmente daí você transforma o seu corpo em um gastador de gordura quando você está em repouso. E para fechar aqui, pessoal, quais as conclusões aí que a gente tem então sobre essa apresentação e sobre gasto calórico? Primeiro, o smartwatch funciona ou não? Funciona, pessoal. Realmente, se você tem, claro que daquelas 3 classificações que eu passei para vocês, se vocês têm aí um relógio realmente que não calcula só um algoritmo pelo cálculo de distância, altura e peso, e sim com um sensor, uma tecnologia que tenha sensor da oxidação, você consegue sim ter aí uma eficiência naquele número que ele vai demonstrar para vocês. Então, a maioria dos novos relógios aí, eles têm sim essa tecnologia. Então, você consegue sim ter um número que dá para confiar de quanto você gastou ali. O outro ponto é, a contagem de calorias, ela é importante ou não? A gente viu aqui, pessoal, que não adianta você ficar contando quantas calorias você perdeu durante o treino. É muito mais importante as calorias que você perde no pós-treino e durante a sua recuperação. É aí que você queima mesmo a gordura. São as calorias vindas aí da quebra e da queima de gordura para repor aquilo que você perdeu no treino. Então aqui a gente precisa focar num treino intenso, que você não necessariamente vai gastar altas quantidades de caloria, mas ele vai gerar um efeito pós-treino muito positivo para o. E para fechar, pessoal, além do gasto calórico, né, a gente precisa controlar outras variáveis aí do seu treino. Então não adianta você só controlar calorias, que a gente viu que no começo isso funciona, mas depois isso daí começa a não funcionar mais. Então a gente não consegue gastar mais energia e, consequentemente, perder mais peso. Com o tempo isso não acontece. Então, pessoal, se você quer um treino adaptado para a sua rotina, com controle de variáveis, progressão, intensidade correta que você precisa para gerar aí realmente um emagrecimento a longo prazo, entre em contato comigo. Eu deixei aqui embaixo no link da descrição, na descrição, um link que você vai entrar lá e vai falar diretamente comigo e eu vou te explicar como funciona a consultoria R3 Training. Atendo aí em qualquer lugar do mundo com treinos adaptados para você. Então aguardo seu contato.